Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Continuamos no nosso propósito de estarmos juntos em oração para que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja guardando o nosso coração. Amém? Vamos ao nosso 2 dedos de prosa de hoje? Bem, eu quero levá-lo a um texto no Evangelho de Lucas, continuando no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. É o momento em que Jesus Cristo vai à sinagoga e ele vai fazer leitura da palavra de Deus, especificamente um texto que já estava dito, portanto, profetizado lá pelo profeta Isaías. E ao ler esse texto eu tenho a intenção de continuar falando com você sobre essa realidade maravilhosa do Deus que cuida de mim, do Deus que cuida de você. Hoje eu queria que você prestasse atenção e percebesse o quanto a nossa natureza humana, uma vez que pecamos, uma vez que a natureza humana está caída, o quanto ela é difícil ou mesmo impossível seria para ela voltar-se para Deus. Então aquelas grandes promessas de Deus que nós vimos anteriormente, de nos ajudar, de nos salvar, de nos socorrer, elas se tornam cada vez mais ainda maravilhosas. Por quê? Porque quando vemos o que Deus prometeu e vemos a nossa natureza caída, que rejeita a Deus, que não quer a Deus, somente Ele para poder operar a nossa salvação e nos ajudar em nossa necessidade. Veja, por exemplo, no texto de Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, verso 28, você lê assim: o Senhor Jesus estava lendo esse texto na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, trazer boa notícia para os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, portanto, a todos os que estavam escravizados por Satanás, pelo pecado, e restauração da vista aos cegos. Jesus curou cegos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus termina de ler esse texto, há uma convulsão, uma pequena convulsão na sinagoga, e o texto do verso 28 termina dizendo assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ora, se iraram com um homem que estava dizendo que Deus o tinha enviado para que ele operasse coisas boas. Olha bem o que Jesus está dizendo. Boa notícia para pobres, proclamar libertação a cativos. Se a ira deles naquele momento fosse uma ira porque Jesus Cristo estava falando de algo que seria para aquele homem diante deles impossível de fazê-lo, essa ira se justificaria, porque na verdade eles não conheciam Jesus e apareceu esse homem dizendo que faria essas grandes coisas que já estava profetizado que seriam realizadas pelo Messias. Mas a questão é que a ira deles não se prendeu somente ao fato de que eles ainda não conheciam Jesus e, portanto, duvidavam da sua palavra. A ira deles veio a se consumar exatamente porque Jesus Cristo vai dar provas de que ele tem poder para realizar esses milagres e o faz. E Jesus, então, ajudou pobres, Jesus trouxe libertação para endemoniados, Jesus curou cegos de nascença, mas também abriu a vista dos homens pecadores que se voltaram para ele e encontraram a salvação, como o caso, por exemplo, dos próprios discípulos que seguiram a Jesus, os oprimidos do diabo. E Jesus então pregou todas aquelas promessas que faz parte do ano aceitável do Senhor, trazendo assim esperança para o povo. Mas o que aconteceu? Eles o crucificaram. Ele foi rejeitado pelos homens. Então é sobre isso que eu queria que você pensasse. Na nossa pecaminosidade e como Deus nos amou e nos ama, e Ele rompeu com essa característica nossa de rudeza, de maldade, de coração duro. Podemos ilustrar isso vendo o seguinte: quando acontecem desastres naturais, as pessoas perguntam
Por que Deus não faz algo ou Deus não fez algo? Agora, por exemplo, na pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam suas vidas e pessoas estão vivas sofrendo a perda dos seus entes queridos. Então, mas Jesus, quando demonstrou na sua época o poder para acalmar a tempestade, ou trabalhar com situações assim que envolve o descontrole numa sociedade, o que aconteceu com as pessoas? Ele foi rejeitado. Quando homens maus atacam na sociedade, trazendo prejuízo para pessoas, aterrorizam, né? Homens armados, por exemplo, entram em escolas, matam inocentes, crianças, como nós já vimos acontecer aqui no nosso Brasil. A pergunta que muitas pessoas logo fazem é: por que Deus não fez algo para impedir isso? Por que Deus permitiu tal coisa? Mas o texto dá conta que Jesus falou que expulsaria demônios, e Jesus expulsou demônios. E o que aconteceu? Eles rejeitaram a Jesus quando ele expulsou demônios. As enfermidades, né? Falamos muito hoje no que tem acontecido aí através da Covid-19, do coronavírus, mas vamos pensar nas outras enfermidades, né? Pessoas ainda continuam tendo problemas de câncer, morrendo de câncer, e quando alguém vem a descobrir o câncer, logo se pergunta por que Deus não está ajudando, onde é que está Deus que não está vendo essa situação. Mas a gente sabe que não só Jesus naquela sinagoga falou que traria libertação, traria cura e bênção, como ele também o fez. E quando ele fez isto, quando ele curou pessoas, quando ele curou enfermos, o que nós vemos na história da vida de Jesus? Jesus foi rejeitado. Então você percebe que ainda hoje as pessoas continuam assim, com seu coração duro, quando estão livres para pensar o que pensam, quando estão livres para ir e fazer, aonde vão e o que fazem, o que estão buscando, o que estão fazendo. É sempre uma atitude que, por natureza, ela se volta contra Deus, uma atitude de pecado, de rebeldia. Então, como é que isso pode ser mudado? Olha, isso pode ser mudado através da obra de Cristo Jesus. E nós, como povo de Deus, somos testemunhas e damos esse testemunho. O testemunho de cristãos, o testemunho que damos é exatamente esse. Nós vivemos num mundo de pecado, nós éramos pecadores impenitentes, duros, mas esse poder maravilhoso de Jesus, esse poder que insiste, que não desiste, nos alcançou e nos salvou. Chamamos isso de a graça de Deus. Portanto, aquelas grandes promessas de Deus estão agora se cumprindo em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo não desistiu de nós. E a Bíblia diz que, tendo ele deixado a sua glória, ele veio a este mundo e ele morreu na cruz por nós. Ele se humilhou como homem e morreu na cruz por nós. No relato da história da vida de Jesus, depois desses momentos que nós já falamos, Jesus Cristo tem um momento especial, que é o momento da transfiguração, em que ele se transfigura, levando 3 dos seus discípulos, e ele então mostra a sua glória. Seus discípulos então ficam ali vendo o que ele tinha junto do Pai, a sua glória, toda uma vida de comunhão, um relacionamento perfeito, e ele deixou tudo isso para estar conosco neste mundo, para nos ajudar e para operar a nossa salvação. Então você consegue pensar na maravilha disso? Você consegue pensar nesse grande amor de Deus por você? Você consegue ver então que com toda essa rudeza, com toda essa dureza de coração da humanidade, mesmo nos dias de Jesus e diretamente com Jesus, e ainda hoje, 20 séculos, mais de 20 séculos depois, Deus continua salvando, Deus continua operando no coração dos homens? Portanto, nós convivemos com as mesmas realidades sempre, em toda a história da humanidade. A realidade do pecado. A realidade que leva o homem a voltar as costas para Deus, ou se voltar contra Deus. Mas o que nós temos? Um Deus que trabalha, um Deus que insiste, um Deus que tem salvado pecadores, mesmo que estes não mereçam.
Então é este grande poder, é deste grande poder que eu estou falando, que não só me salvou, te salvou, meu amado, mas que está ainda à nossa disposição, está a nos sustentar e a nos ajudar e que nunca vai desistir de nós. Deus te abençoe, alimente sua mente com essas palavras, sabendo que aquilo que Jesus prometeu, que falou, Ele cumpriu e tem cumprido na vida dos homens. Que nós insistamos também em pregar esse Evangelho, em não desistir, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores. Amém? Então Deus te abençoe e até o próximo 2 Dedos de Prosa. Fique com Deus.